dito que o príncipe da Pérsia é um principado, não deixou Gabriel descer. Pastor, mas se Gabriel ia para a Babilônia, onde estava Daniel, por que estava lá o príncipe da Pérsia e não o príncipe de Babilônia? É porque naquele tempo a Pérsia já havia conquistado Babilônia e, portanto, o território de Babilônia, onde estava Daniel, estava sobre o principado da Pérsia. Então houve ali um resistir da parte desses seres. Em Efésios capítulo 6, diz que esses céus aí para cima, né, o segundo céu, muito provavelmente, que não é este céu atmosférico que nós vemos, mas bem mais para cima, é um lugar cheio de seres, de principados, de potestades, de forças, de dominadores. Há um governo em cima, há um reino espiritual sobre as nossas cabeças, de seres, de anjos, de arcanjos, não sei quais são a natureza desses seres, de sorte que é um governo que o próprio Deus foi quem entregou para eles, quando no passado esses seres eram não caídos. Lúcifer era o principal dessa pirâmide, era o maior. Leiam Ezequiel capítulo 28, e lá os irmãos vão ver como que o governo desse sistema, no princípio, antes da sua queda, havia sido dado a ele. Lembram quando Jesus foi tentado no deserto, que o diabo falou assim: olha, todos esses reinos, ele mostrou os reinos para o Senhor, eu posso te dar, porque eles a mim me foram entregues, se tão somente tu prostrado me adorares. Então esses principados, potestades, governadores que estão nas potestades, eles dominam aqui embaixo. É certo que com a morte de Cristo, e o próprio Jesus falou que a sua morte é porque era chegado o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Isso é um fato. E quando ele ressuscitou, ele disse: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é um fato, é verdade, mas a sentença contra esses seres nos céus não foi ainda aplicada. O Senhor vai aplicar sobre esses governos a sua sentença. Lá no capítulo 19 nós vamos verificar isso, como que o Senhor vai despojar esses governos das regiões celestiais, até porque nós vamos herdar. Os vencedores, quando reinarem com Cristo sobre a terra, vão ocupar esses tronos que hoje são ocupados por esses seres espirituais. Então, quando aconteceu de Gabriel descer, houve resistência, houve luta, houve guerra. Foi necessário que Deus enviasse o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel. Olha que coisa interessante, estava ali em Babilônia, quem? Um servo de Deus, um judeu, alguém que era do principado do governo de Israel. Daniel estava lá embaixo. Então Deus manda o príncipe de Israel. Vocês sabiam que Miguel é o príncipe de Israel? Sabiam disso? Está em Daniel capítulo 12, versículo 1. Cada nação tem um príncipe, e eu acredito, por tudo que a Bíblia fala sobre Israel e sobre Miguel, eu acredito que o principado Miguel, ali no caso de Israel, quando por ocasião da rebelião de Lúcifer e de todos os arcanjos, serafins, todo esse grupo de governos com ele, todo esse governo se rebelou juntamente com Lúcifer, exceto Miguel, que permaneceu sem cair, fiel a Deus, e por isso que, como principado e príncipe de Israel, ele luta contra o império das trevas, de maneira que este território de Israel é chamado Terra Santa, ou seja, é o lugar onde Deus escolheu na terra para ali fazer habitar o seu nome, por ser o único território da terra de cujo principado não caiu, não é rebelde e assiste na presença de Deus. Então, quando Miguel foi enviado para lutar, e houve guerra, e então Miguel vence aquela guerra em Daniel 10, e Gabriel desce. E Gabriel, ao voltar, diz a Daniel: e eu sei que no meu retorno outra guerra será travada. Então não pense que a igreja subir arrebatada, ela vai passar dos ares para o trono de Deus sem esforço. Os principados vão querer resistir, não que eles podem resistir, não que eles tenham tal capacidade, mas eles vão querer resistir à subida
desses crentes vencedores. E é neste momento que vai haver uma guerra no céu. Pastor, mas não está ficando assim muito fantasioso? Não. Olha aqui no capítulo 12 de Apocalipse, olha como é dito: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Queridos, os irmãos sabem muito bem que, ao se tratar de profecia, de escatologia, de Apocalipse sobre tudo, não há consenso, né? São muitas as interpretações deste livro, mas eu acho um tanto absurdas algumas interpretações que são simplesmente forjadas para se adequar a um ponto de vista de alguém e que não passa pelo crivo da Escritura, sobretudo do crivo histórico. Há 2 linhas que interpretam Apocalipse 12 da seguinte maneira, que são as mais tradicionais. Eu não conheço, inclusive, uma terceira, mas diz o seguinte: que essa mulher grávida, dizem que é Maria, mãe de Jesus. Maria estava grávida. Engraçado, João, na ilha de Patmos, pense bem, no ano 100, depois do nascimento de Cristo, 100 anos depois que ele já teve as visões do primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, lá no meio das visões do tempo do fim, lhe é mostrado Maria, lá atrás, no passado histórico, grávida, um chão grande. Como assim? E o dragão diante de Maria, querendo devorar Jesus. Aí falam, lembram que Herodes perseguiu Jesus quando nasceu? Irmãos, este livro é um livro das coisas que devem acontecer. Este não é o livro das coisas que já aconteceram. Este é o livro do futuro, do fim. Então nós não devemos olhar com a visão preterista do passado, jamais. Até porque, se você verificar, digamos que seja Maria, tá bom, é Maria, mas vamos ver se encaixa na experiência de Maria o que diz o texto. Eles dizem, quando nasceu Jesus, então o dragão quis devorá-lo, aquela criança. Mas sabemos que depois Jesus morreu na cruz, e aí Jesus é o filho varão, e ele foi arrebatado para o Pai. E eu pergunto, Jesus foi arrebatado para o Pai? Onde na Bíblia diz que ele foi arrebatado? Jesus foi ascendido, ele foi assunto. Assunto não é assunto, é assunto ao Pai. É diferente de ser arrebatado. O arrebatamento quer dizer rapto, ser tomado súbito, sem que ninguém perceba. Enquanto que ascendido, ou ser assunto, é ser elevado lentamente aos olhos das pessoas. Jesus não foi arrebatado até o trono. Eu sei que quando a gente olha o filho varão que há de reinar, logo a gente pensa em Jesus, né? Mas deve ser. Mas aí veja o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quando Jesus nasceu, e Jesus então, versículo 5, foi arrebatado, depois que Cristo foi assunto aos céus, Maria fugiu para o deserto? Maria ficou 1260 dias lá no deserto, fugindo do dragão, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Mas veja, as pessoas, para poder dar conta, aí eles têm que ser equilibristas, aí eles ignoram a sequência narrativa do texto, dizem, não, quando Jesus nasceu, então Maria fugiu para o Egito com Jesus, que seria o deserto. Mas olha a ordem, nasceu o menino foi arrebatado, o dragão queria o menino, o dragão não queria a mulher, o dragão até então, ele estava indiferente diante da mulher.
olhando para a mulher, até porque a mulher também olhava muito passivamente para ele. O dragão queria, era um menino no ventre dela. Ao nascer, que ele tentou devorar, o menino foi arrebatado, ó. E aí então, vendo-se derrotado, porque não deu conta de pegar o menino, então ele persegue a mulher, que foge para o deserto depois do arrebatamento do filho varão. Então isso não se encaixa e não se cumpre com Maria. Aí vem a segunda visão ou interpretação, fala, não é Maria, seus mariólatras, aqui é Israel, a mulher é a nação de Israel, porque Jesus é o filho que nasce das entranhas de Israel. Só que também não se encaixa essa mulher sendo Israel, haja vista que quando Jesus, o suposto Jesus, filho varão, foi arrebatado aos céus, Israel não fugiu para o deserto e ficou foragido durante 3 anos e meio, porque 1260 dias são 3 anos e meio. Isso aconteceu com Israel? Então, todas as vezes que te for sugerida uma interpretação, que você verificar se há esse cumprimento de acordo com a interpretação, se não houve, você tem que colocar de lado. Esta palavra está falando de coisas que devem acontecer, é algo do futuro, e portanto essa mulher e este filho varão, eles existem ainda, e esse filho varão ainda não nasceu, e ainda não foi arrebatado. Pastor, quem é então esse filho varão, já que não é Jesus? Porque não é Jesus que vai reinar com cetro de ferro, está aqui, ó, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Olhem rapidamente Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, como diz a escritura: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de... Eu pergunto, quem aqui vai reinar com cetro de ferro sobre nações? Aí no texto, ó. Vamos ler de novo? Ao vencedor dar-lhe-ei, ou melhor, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 10. Leia comigo para os irmãos verem uma coisa. 9 e 10 do capítulo 5. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a Bíblia fala que os vencedores vão reinar sobre a terra. Aquele que vencer, aquele que guardar a palavra do Senhor, aquele que guardar até o fim as obras do Senhor, estes receberão a autoridade para reinar e dominar sobre a terra juntamente com Cristo. Então essa profecia, essa visão de Daniel 12, fala de uma mulher e de um filho varão. E aqui os contrastes são bem claros, né? Mulher, sexo feminino; varão, sexo masculino. A Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, sempre fala do povo de Deus como uma mulher. O povo de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, é falado de uma mulher, de uma noiva, de uma esposa. Por quê? Porque ela é frágil. A mulher é símbolo de fragilidade, como o apóstolo Pedro diz em sua carta, dizendo: maridos, cuidai de vossas esposas como sendo a parte mais frágil. O povo de Deus sempre foi um povo frágil, sempre foi um povo tendencioso a quedas, a desvios, razão porque na figura, ou melhor, lá em Gênesis capítulo 3, a queda, ela acontece exatamente pela mulher, não é assim? Quando Satanás ali na serpente, ele engana a mulher, seduz a mulher,
e então o pecado entra no mundo. Desde então, essa figura prevalece, de maneira que a igreja é vista